Então, portanto, mais uma vez, boa noite a todos, Então, portanto, nós vamos dar sequência, dar continuidade à questão da pesquisa jurídica, que é a nossa matéria, pesquisa jurídica especificamente, conforme o doutrinador, atividade científica pela qual se conhece uma realidade. Qual é a realidade que nós queremos pesquisar na matéria, que nós queremos buscar, que nós buscamos na matéria pesquisa jurídica? Nós queremos buscar uma realidade jurídica. Qual é a realidade jurídica? Qual é a realidade jurídica que nos será proposta? E nós falamos na aula anterior sobre conceito de monografia, conceito de TCC, demos alguns exemplos. Falamos de 4 métodos, lembrando que o método é o caminho para a busca do conhecimento. O caminho para a obtenção do conhecimento é o método. Então, a metodologia, o estudo do método, a lógica do estudo do método, me leva a conhecer algo. Bom, para que tudo isso? Por que a pesquisa jurídica? Insisto no conceito anterior, porque nós, estudiosos do direito, nós cientistas do direito, nós bacharéis em ciências, ciência, conhecimento jurídica, ciências jurídicas ou ciência jurídica, nós buscamos o saber jurídico, conhecer jurídico, conhecimento jurídico, E nesta pesquisa que busca, que é uma atividade de busca pelo conhecimento jurídico, o conhecimento jurídico, empregando método, nós falamos de 4 métodos e hoje vamos continuar com mais alguns métodos e eu vou fazer uma classificação geral sobre os métodos, Nós vamos classificar os métodos em 4 tipos de métodos, Eu falei de 4 métodos específicos, Eu falei do empirismo, método empírico, método da experiência, da experimentação. Falei do método estruturalista, de pesquisa. Falamos do método dialético e falamos do método do funcionalismo que verifica o fator social. Falamos desses 4, chamados de métodos específicos. Vou falar de mais 2 métodos específicos e vamos partir para métodos gerais, como se fossem métodos gerais que podem ser utilizados em quaisquer ciências e ser utilizados de uma forma mais ampla para a nossa pesquisa, a nossa busca do conhecimento. Então, olha só, Estou continuando o que nós falamos ontem, mas antes de falar dos últimos métodos, que são o método positivista e o método sistemático. Eu vou falar desses 2 métodos hoje. Método positivista, que é a complementação do de ontem. Eu vou até pegar números complementares, 5, 6, já que nós falamos de 4 ontem. Então, o método positivista e sistemático. Então, nós vamos falar desses 2 métodos complementando os métodos outros, são métodos específicos, positivista e sistemático. E vamos falar dos métodos gerais na sequência, Os métodos gerais são, número 1, vou colocar método aqui, vou abreviar. Número 1, vou falar, um método que eu até comentei isso ontem, o método hipotético dedutivo. Esse método hipotético dedutivo, importante método hipotético dedutivo, interessante método hipotético dedutivo, é o método que avalia as hipóteses, avalia as premissas menores para chegar numa premissa maior, ou avalia também do maior, dividindo o maior em partes, analisando cada parte para também chegar na mesma conclusão. É o hipotético dedutivo, o método da dedução. Quem utiliza esse método? É o método da polícia, é o método da investigação. Falei que ia falar dele, então nós vamos falar hoje em métodos gerais. Número 2, vamos lá, quero seguir essa ordem que está aqui. Número 2, eu quero falar do método. Aí eu vou repetir o que nós já falamos, que vai ser o método dialético, Por que o dialético está no geral e no específico? Lá no específico que eu expliquei ontem, porque o método dialético é um método dos juristas, um método
nosso, por excelência, dos estudantes do direito, dos acadêmicos do direito, né? Daqueles que lidam com a justiça, delegado, juiz, policial. Então, o método dialético, que é o método das contradições, né? Na fusão, e na fusão se formula uma tese. O método dialético ele é específico, mas ele também é geral, porque ele serve para outras áreas, para outras ciências. Na sequência, vamos falar do método 3. O método 3 é o fenomenológico. Fenomenológico, ele visa o fenômeno, ele encara o fenômeno, ele só presta atenção no fenômeno, não é? Então ele observa o fenômeno e através de uma lógica simples de observação do fenômeno, pura e simplesmente, ele considera esse fenômeno e esse é um método que a gente vai falar aqui já já. E por último, para fechar os métodos gerais, né? O último, ele é então hipotético dedutivo, dialético, fenomenológico. Não são esses três mesmos, são esses três métodos gerais, tá? E aí, então, fechando aqui os métodos, né, específicos, tá? A gente tem falado isso ontem, específicos, né? Específicos. Pessoal, só um detalhe, quantos métodos existem? Nós estamos falando aqui no nosso curso de 6 métodos específicos, 4 ontem, mais 2, 5, 6 específicos, né? E gerais, 3, hipotético, dedutivo, dialético e fenomenológico. Então, mais 3 gerais. Mas quantos existem gerais e específicos? Existem centenas, olha o que eu estou falando, centenas de métodos. Não são 10, não são 20, são mais, existem, né? Mas estes que eu estou apresentando são os principais métodos, os mais utilizados, né? Aqueles que são públicos, notórios, de conhecimento, que não há, por exemplo, divergência quanto ao uso e quanto ao sistema da aplicação do método. Então, esse é o que se usa, né? Existem outros? Existem, né? Os métodos, eles são aplicados individualmente, coletivamente, combinado. Eu posso usar um, posso usar 2, posso usar 3. Como que isso funciona? Né? Nós falamos disso ontem e vou repetir hoje, né? Eu posso usar só um método dialético. Coloco a tese, a antítese, a síntese, faço as contradições, faço as análises, mas, né, se o objeto a ser buscado, a ser pesquisado, a ser conhecido, eu busco conhecer uma realidade com a pesquisa, se esse objeto requer mais de um método, eu posso combinar os métodos. O método dialético, o método estruturalista, posso combinar os dois métodos, né? Isso dá certo? Depende do tipo de pesquisa, né? Nós falamos bastante disso ontem, para ficar cansativo eu não vou repetir agora, né? Porque eu preciso apresentar os outros. Mas depois a gente dá um exemplozinho desses métodos combinados. Então vamos lá. Antes de fechar esses dois métodos e partir para aqueles, eu preciso falar, né, que ciência, mito e religião, não nessa ordem, a ordem é ao contrário, né? Religião, mito e ciência, ou mito, religião e ciência. Ciência, portanto, é o mais moderno, é a forma mais moderna, a forma técnica, a forma que, de certa forma, não se questiona e se aceita, é a ciência. E a ciência ela é provisória, ela é técnica, ela não é emotiva, ela se baseia em algo visível, palpável, como o fenômeno, o método fenomenológico. Vamos explicar isso, né? Então, houve uma época que nós não tínhamos a ciência nem os métodos. Houve uma época que nós não tínhamos nem a ciência nem os métodos. E como se explicavam determinados fenômenos? Mas nós não tínhamos o método fenomenológico. Como se explicava determinadas contradições, o dia, a noite, né? As estrelas, que está além do espaço, né? E nós não tínhamos um método hipotético dedutivo, né? Como se explicava, né, a gestação, né, de 9 meses, né, ou 7 meses, né? Como se explica isso? Nascer, não nascer, né? Como se explicava isso há muito tempo atrás, sem os métodos, sem a ciência, né? Lembrando que a ciência é o conhecimento, né? E o conhecimento científico ele emprega métodos, ele emprega técnicas. Estamos falando disso, né? Estamos falando disso até então.
Mas se eu não tenho técnicas, eu não tenho métodos, não é? A pura e simples observação, e eu não tenho esses conhecimentos, nem específicos nem gerais, né? Havia explicação para tudo também na época. Aí eu fico na dúvida aqui, qual é o mais antigo? Como se explica determinadas questões, né? Através de mitos ou através da religião? E aí me parece que a religião é mais antiga. Ela explica de uma forma, ela explica o inexplicável, né? Através do passar da palavra, né? Explica pela palavra, né? Explica pela experiência dos mais antigos, explica através de parábolas, né? O que são parábolas, né? São histórias contadas, né? De forma assim, lúdica, né? Traz um conteúdo e por trás desse conteúdo, um conteúdo, né? Subjetivo para se passar uma mensagem, uma parábola, né? Então eu tenho esta questão nestas histórias. E a religião vem e faz isso. A religião vem e explica, né? E explica determinadas questões. O nascer, o morrer, de onde vimos, para onde iremos, né? E o próprio termo, né? Grego, né? Salvo engano, o greco-latino da religião, né? Que significa o religares, a religação do homem à sua origem, talvez divina. Então, nessa explicação antiga da religião, tínhamos essas questões inquestionáveis. Como assim você questionar? Não podia questionar? Não podia, mas você vai questionar, você não sabe questionar, você não sabe o que é, né? E aí vem aquele que te apresenta uma realidade. Acabamos de falar que a pesquisa é a busca pela realidade. Aí a religião vem e te traz uma realidade. É inquestionável? É porque você não sabe questionar, você não tem um método, não tem uma técnica. E ela parece ser inquestionável, né? Com o passar dos anos, com debates, com o discurso, né, permitido, a discussão de ideias, as argumentações, né, a favor e contra, aí vem os mitos, para explicar também, né, algo inexplicável. Mas, para finalizar, né, só precisava falar isso rapidinho, né, para finalizar, chegamos na ciência. A ciência traz técnicas, traz uma metodologia, método do caminho, a lógica do caminho, a logia, o estudo do caminho, né? Os métodos, né? Já falei de 4, né? E né? Deu para compreender nitidamente que esses 4 caminhos apresentados na aula anterior, né? Método empírico, método estruturalista, método dialético e o método funcionalismo, eles têm o seu valor, né, de forma específica e o dialético de forma geral, eles têm um valor para explicar determinados fenômenos, né? Eu posso utilizá-los. Ponto. Até aí ponto, né? Então, pessoal, existe uma evolução? Sim, existe uma evolução. Agora, a aula passada eu falei, né, que determinados costumes das sociedades não são nem evolução nem revolução, mas aqui eu estou falando de uma evolução, né? Uma evolução da religião para o mito, da religião para a mitologia e da mitologia para a ciência, que é o que é aceito hoje. Pergunta que não quer calar, de todos vocês que estão acompanhando, né? A pergunta é: professor, para que serve isso na minha vida? Ouvi tudo, achei até interessante, achei até mais ou menos. Mas para que serve isso tudo? Olha, pessoal, para argumentação, não é para falar bonito nem para enrolar, é para argumentar, para saber como argumentar. E quando estivermos argumentando, e quando vocês, doutores, estiverem argumentando, vocês vão se basear, fundamentar, ter base, ter fundo, ter sustentação na ciência, não no mito nem na religião. Porque a religião é sustentada pela fé, e a fé, como diz lá, se for fé cristã, né? Hebreus 11, né? A fé é a crença naquilo que se espera, mas não, né? Que se espera, não se vê, mas não é concreto. A fé, ela se baseia nela mesma, né? Na livre convicção daquilo que se almeja, né? É algo vago assim, né? A fé, isso é a fé. Para quem tem fé, para quem acredita, alcança, mas é pela fé, né? E os heróis da fé, né, estão lá no livro do livro dos cristãos, né? E assim eles agem. Mas nós
Não é? Não estamos aqui para argumentar com fé. Como é que eu vou trabalhar um júri argumentando com fé? Como que eu vou trabalhar um processo criminal trabalhando com fé? Como que eu vou trabalhar um processo civil trabalhando com fé? Principalmente um processo civil, que se pauta, que se baseia na verdade formal, na forma da evidência, na prova específica, no concreto. Não tem como me embasar na fé. Né? Então eu descarto a religião por esse motivo. A mitologia tem uma lógica no discurso, né? Nós vamos falar isso mais à frente, sobre vários argumentos, formas de argumentar, e vindo lá nesse discurso grego, nós vamos falar disso, né? E é interessante e é válido, e é lógico, mas a ciência trabalha uma questão diferente, né? Então eu dispenso a mitologia, porque também tem um conteúdo lúdico, né? Vocês devem estar estudando aí, talvez, ou vão estudar ainda, né? Em filosofia jurídica, ou na sociologia, talvez vocês estudem o mito da caverna. Quem não estudou já deve ter ouvido falar do mito da caverna, né? Onde as pessoas não conheciam a realidade, tudo a ver com a aula de hoje, não conheciam a realidade, mas e a realidade que elas conheciam, que não era real, era uma realidade vindo através de sombras, né? Através de outras pessoas que conheciam a realidade, mas que passavam a realidade para elas, né? Através de marionetes, de sombras projetadas na parede, né? A luz do conhecimento vinha né? Vinha projetada nas mãos dessas pessoas, etc. Tem toda uma história, né, que envolve, né, um conhecimento aí subjetivo, algo que está por trás do mito da caverna, né, que seria a projeção de uma realidade, mas não é a realidade. Até que se tem coragem para sair e descobrir o que é a realidade, isso faz parte do mito da caverna. Bom, então finalizamos aí as diferenças entre ciência, mito e religião. As diferenças entre ciência, mito e religião, né? E nós precisamos da ciência para embasar o nosso argumento, para embasar o nosso conhecimento, as nossas petições, a nossa pesquisa jurídica. Essa é a questão da matéria. Fechou aí? Tranquilo? Então vamos ao método que faltou na aula de ontem, complementando, falamos de um quinto método. O método positivista. O que é o método positivista, né? O método dos positivistas. Olha só, pessoal, o positivismo, ou método positivista, né? Ele preocupa-se em explorar características lógicas do conhecimento. Preocupa-se em explorar características lógicas do conhecimento. Preocupa-se em explorar características lógicas do conhecimento. Então, eu vou fazer um destaque do positivismo para a lógica. Lógica é o destaque como característica desse método positivista. Vocês estão compreendendo o objetivo da matéria, né? É municiar vocês de conhecimento para argumentar, para fazer uma pesquisa buscando a realidade. O meu objeto da pesquisa eu quero saber sobre questões de trânsito, só questões de trânsito. Então, eu vou buscar conhecer questões de trânsito. Qual método que eu vou utilizar? Positivista? Sistemático? Eu vou utilizar os anteriores que nós passamos? Então, esse é o argumento, né? Isso a gente vai ver na redação científica, que eu prometi aqui, né? Redação científica estruturada, nós vamos ver como se inicia uma redação científica, né? Você fala, esta redação, né? Este texto, né, tem como método, a primeira coisa que você fala, tem como método, você já apresenta um método, aí o cara está lendo e fala, tem um método, não é qualquer texto, é um texto que tem um método, apresenta como um método positivista, baseado em uma lógica. Que lógica é essa? Uma lógica que é neutra, né? Uma lógica que é neutra, uma lógica que dispensa a questão emotiva, ela dispensa a emoção, ela dispensa os agentes envolvidos na pesquisa, né? Ela verifica questões, o positivismo ou positivista, né? Quando vai fazer uma pesquisa, vamos supor que existem regras, vamos supor que existem leis para se frequentar determinado local, né? Um exemplo bom disso aí é uso de praias do Nordeste, né? Como que eu uso a praia em Salvador?
Como que eu uso a praia em Recife? Aí eu penso, mas como assim usar a praia? Tem regra para isso? Não tem. Mas vamos criar regras para isso. Quem frequenta a praia de Recife está sujeito a ataque de tubarão? Vamos fazer essa anotação? Sim, está sujeito. Por quê? Vamos conhecer a história que está por trás disso. Dizem que um tempo atrás, não sei o ano nem nada, vou falar de forma superficial, me parece que havia, né, na beira ali da praia, nos corais, na encosta, parece que havia um restaurante, um açougue, né, uma coisa nesse sentido aí, que despejava detritos no mar. É uma história assim, pessoal, não sei se é verdade essa história, ouvi essa história, tá? Mas é um elemento a ser pesquisado, a ser estudado, né? Saber se é real, se não é real. E parece que isso teria atraído tubarões, teria feito toda uma cultura em cima disso, que desenvolveu o ambiente, desenvolveu os corais, e aí atraiu e hoje é do jeito que é. Então, isso é um fenômeno, um ponto, né? Segundo ponto, né? Além deste, me parece que a questão da temperatura das águas, a temperatura dos corais, né? A falta da alimentação local. Então tem todo um sistema lógico que eu vou pesquisar, desprezando, né? Eu acho que é, eu acho que não é. Não, o sistema positivista não quer saber se é verdade, se não é verdade, se a história é verdadeira, se não... Vai colhendo elementos, vai juntando todos os elementos, vai analisando esses elementos, vai escrevendo esses elementos, e aí, depois que eu tenho todos os elementos, eu traço um sistema lógico, de lógica, né? Tem a ver porque tinha um açougue que despejava sangue, resíduos de carne, ossos, que atraiu os tubarões, que se criou tubarões que nasceram naquela região, que ficaram por lá, não foram embora. É uma lógica, verdadeiro ou falso? Não sei, mas é uma lógica. Então eu analiso isso e coloco, né? Analiso também a questão dos corais, né? E outros elementos, estou colocando, né? Então eu posso criar uma regra para frequentar determinada praia. Essa praia, por exemplo, que tem tubarões, posso dizer que ela não vai ser utilizada por banhistas, né? Já Salvador tem um outro problema. Não sei quem conhece Salvador, né? Eu morei lá 8 anos. Cerca de 70% das praias, aproximadamente, que número é esse? Você tirou isso da onde? Cadê a fonte, né? Não tenho fonte, estou chutando mesmo, né? Mas eu morei lá, né? Então, eu pelo método empírico da experiência, ou sentir na pele, eu sei que, né, quase todas as praias são inapropriadas para o banho. Por quê? Porque cai no esgoto. Que tipo de esgoto? Esgoto residencial, com fezes humanas, com coliformes fecais e todo tipo de detrito que impossibilita que você entrar na praia. Dá um exemplo. Existe uma praia lá, é bonita a praia, mas muito bonita. Não vou falar nome não, né, não tem problema. Mas existe uma praia lá, é uma imensa área de praia, você não vê uma pessoa na praia, não tem, ninguém entra, porque fede, é muito fedido, é horrível, né? É impraticável o banho lá. Né? Até ali no Porto da Barra, que é famoso, que a gente vê no carnaval, até ali no Porto da Barra, ali ainda é bonzinho, mais ou menos. Porto da Barra não. É isso, no Porto da Barra, mas no farol da Barra as pessoas não sabem, e pessoas utilizam ali até para banho, mas ali aquela praia é inadequada e inapropriada, tem placas dizendo isso, ali tem dias que o cheiro é insuportável, então tem esse problema. Então, Recife, tubarões, Salvador, praias poluídas. E o Rio de Janeiro? Água gelada, né? O mar é gelado, mas é bonito. E parece que é bom, né? O Rio parece que as ondas puxam, né? Tem umas reviradas ali, tem que ficar muito atento para não se afogar, para não morrer afogado. São as peculiaridades. Esse sistema positivista pega essa lógica, ele pega elementos técnicos, né? Na busca da realidade, elementos técnicos, despreza outras questões, né? Eu posso sair a campo com fichas, fazendo entrevistas, fazendo pesquisas como o IBGE, posso fazer esse tipo de levantamento de dados, né? Mas eu posso utilizar isso que eu acabei de falar aqui nos outros métodos anteriores, né? Mas isso é uma forma de colheita de dados, né? O método positivista, lógico, ele emprega uma lógica
e ele é neutro em relação a quaisquer questões, colhe os dados de forma neutra, né? Sem ficar discutindo o porquê dos porquês. No caso do tubarão, ainda dei uma lógica por trás, né? Ainda expliquei algo que está por trás. Então eu faço análise disso tudo, nesse método aqui, escrevo tudo, e aí eu tenho a minha busca, a minha pesquisa, a minha busca pela realidade no método positivista. Não sei se ficou claro, né? Parece que ele deixa algo assim na mente em abstrato, mas é uma lógica neutra, né? É uma técnica de buscar elementos e falar, ó, essa eu não posso tomar banho porque é podre, essa eu não posso porque tem tubarão. É mais ou menos isso. É uma lógica simples, assim, né? Eu não vou me aprofundar, né? Eu não vou me aprofundar em questões, sabe, desde a genealogia, a biologia aquática, marinha, etc. Não vou me aprofundar nesses termos, não. Eu pego uma lógica ali do local. O fenômeno vamos poder usar, vamos poder usar. Isso é um fenômeno, né? Essa é a realidade, na verdade, que eu quero conhecer. Então eu emprego uma lógica, né? Eu fico neutro a questões emotivas, afetivas, e aí eu faço a minha busca, e aí eu positivo isso, eu escrevo sobre isso, vai ser expresso esta questão, e ponto para método positivista ou método específico. Se eu escrevo um método específico, método chamado de sistemático. Olha só, o método sistemático, ele, como o próprio nome diz, fala, né? Ele se preocupa com a manipulação de conflitos sociais. Esse conflito social dentro de um sistema social, né, ele vai ser analisado. Quais os conflitos sociais eu posso analisar dentro de uma sociedade? Eu posso analisar, por exemplo, os embates entre polícia e traficantes na comunidade. Posso analisar isso. Ah, professor, mas isso existe? Vários, né? Aqui na nossa cidade não, é muito pacato aqui, né? Aqui teve uma época, né? Uma guerra aí de gangue, agora eu lembrei. Tinha muita gangue, a polícia fez um limpo aí, né? Fizeram um trabalho de investigação. Tinha um lugar ali, esqueci o nome do lugar, peraí. É porque eu não sei o nome do lugar mesmo, só sei os apelidos, né? É 2 bairros que tinham 2 gangues, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, que era uma das gangues. O nome do lugar, no meio, olha que interessante, o pessoal chamava de faixa de Gaza. Vocês sabem o que é a faixa de Gaza aqui? Tem um lugar aqui na cidade chamado faixa de Gaza. Do lado direito tinha o tal dos pés de rodo. Exatamente, pronto, é isso. Sistemático, analisa o conflito social dentro da sociedade, aí tinha os pés de rodo e o triunfo, é isso mesmo. O triunfo que era lá no final da Lagoa com mais sol, né? E os pés de rodo mais para cá. Aí, descendo ali, um trecho que separava os bairros ali, o pessoal chamava de faixa de gás, pediam trocar tiro ali embaixo ali, e a polícia ficava esperando e prendia os vagabundos ali. E para cima tem um outro pessoal que eu não lembro o que era. O pessoal do Boris, né? Pombal, pessoal do Pombal, é outra facção. Então tinha essa questão aí, né? Tinha, porque agora parece que resolveu, né? Acho, né? Dentro de um método sistemático, por isso, doutores e doutoras, que o sistemático, o sistema de análise de conflito social. Ó, não estou falando mais do fator social como nós falamos ontem. Não é o fator social, não é o funcionalismo, porque no funcionalismo eu verifico uma função no fator social. O que acontece naquele fator? Eu quero descobrir o que é aquele fator lá. Aí nós analisamos a Cracolândia. Aqui, né, lá tem conflitos? Tem, mas lá não estou analisando o conflito lá. Lá eu estou analisando o fenômeno de uma forma completa, lá no funcionalismo. Aqui no sistemismo ou no sistemático, né, eu analiso esse sistema social e verifico quais são os conflitos. Quais são os conflitos? Esse, guerra de gangues, nessa região, que não existe mais. Olha que interessante, né? Falamos aqui. Em 2006, né? Antes de 2006, na verdade, a polícia dizia dessa maneira. Eu tive na delegacia várias vezes, tive no fórum várias vezes.
E aí o delegado, amigo meu, né, muito amigo mesmo, a gente brincava e tudo, né? Ele virou para mim e falou assim, esse negócio de... Como é que é? Ele falou, facção criminosa, isso não existe não, isso é igual ao time de futebol. Ele falava para mim, isso aí um é Flamengo, outro é Vasco, outro é Corinthians. Eu falei, beleza, doutor, o senhor está falando, né? Mas eu acho que é meio bom a gente ficar atento aí com isso aí, que eu acho isso muito perigoso, tem uma facção criminosa. Isso antes de 2006. Aí, já sabe o que aconteceu, né? E sabe, todos nós sabemos, né? Quem não sabe, vamos nos relembrar. Em maio de 2006, houve o tal do Salve Geral, né? Que uma facção criminosa aí, famosa, né? Que tem uma mídia aí que fala, não vamos falar o nome deles, né? Todo mundo sabe que é o primeiro comando da capital, para não enaltecer. Toda vez que faz isso, enaltece mais, né? Enaltece mais, frisa a questão. Aquela que não pode falar o nome, todo mundo sabe qual que é. Os caras têm símbolo, têm código, eles têm estatuto, eles realmente são organizados, né? E eles estão organizados que são promovendo esse salve geral no estado de São Paulo, destruíram diversas penitenciárias no estado de São Paulo. Atualmente eles ampliaram como facção, eles são maiores do que eles eram, né? E aí aquele delegado que falava para mim que não existia, né? No mesmo dia eu estive na delegacia lá para poder dar uma força lá, né? Cheio de colete para bala, escondido atrás do carro com a 12. Ele não fica aí não, senão eu passo a volta e bata a gente. Eu corri para trás do carro, conversando, batendo papo. Eu falei, e aí, doutor, existe ou não existe facção? Ele falou, parece que não existe mesmo, né? Conflito social sistemático. Dentro do sistema social, dentro da nossa sociedade, existem esses conflitos. Vamos estudar o fenômeno? Vamos. Não vamos ignorar o fenômeno. Não vamos fingir que não existe o fenômeno. Não vamos dizer que não existe porque existe. Vamos colher as informações, vamos verificar esse conflito social. Esse método, né? Esse método, ele se preocupa, né, com a manipulação dos conflitos sociais. Manipulação dos conflitos sociais. Então, esse é o resumo. Agora, que manipulação é essa? Bom, se eu quero analisar, se eu quero fazer um estudo sobre facções criminosas, sobre essas guerras, sobre esses conflitos, que conflito é esse? Social, esse conflito de facções criminosas, né? Eu vou manipular dados de que maneira, né? Não é manipular, não é? Modificando o resultado, não é isso, né? Eu vou atrás dos dados, eu vou checar os dados e não vou ignorar os dados, vou falar, não, e realmente existe essa facção criminosa tal, né? Aí falaram aí, né? Lembrando, né? Como é que é? Tem o Gol do Triunfo, né? E o pessoal do Pombal. Eles têm uma rivalidade, essas três, aqui não são facções criminosas como essas da mídia, né? É coisa local que o pessoal chama de gangue. Não vou ignorar as gangues. Essas gangues não vou ignorar. Teve uns processos que eu cheguei a ver na época do papel desse tamanho, era nome que não acabava mais ali dentro ali, todo mundo processado, julgado e condenado, porque o juiz, né, não aliviou, verificou os conflitos sociais. Como que manipula isso? Juntou todo mundo, um processo só, não teve, juntou amigo com inimigo, colocou todo mundo, e o inimigo ia lá no juiz e falava assim, não, isso não existe não, tal. Ah, mas você tem uma divergência com fulano? Tem, a gente tem guerra. Eles usam esse termo, nós temos guerra com fulano, guerra com fulano, guerra, o juiz só falando, peraí, você tem guerra com esse, você tem guerra com esse, você mora nessa região, você mora nessa, manipulação dos conflitos sociais. Doutores, claro, esse sistemático aqui que verifica os conflitos sociais, sistemático, o sistema social, né? E o positivista é aquela lógica neutra, desinteressada. Não quero saber de onde veio, para onde vai, mas pela lógica tem muito tubarão, porque houve um açougue, uma época em que se jogou muito detrito no mar. Aqueles que nasceram por ali, ficaram por ali, não foram mais embora, se procriaram, se multiplicaram, hoje estão lá. E aí, aliado ao fator biológico dos corais, questões climáticas, tudo propiciou para que hoje o local seja repleto de tubarões. É uma lógica, mas é isso. Mais que isso, não me interessa, porque eu quero saber só se é próprio para banho ou não é.
não é porque tem tubarão, né? Isso no caso do Recife, no caso de Salvador, a outra lógica, que é a lógica mais... é pior do que o caso do Recife. No caso do Recife, né, não tem essa questão que eu digo que de certa forma é natural, né, apesar de não ser, né, mas não estou estudando isso, estou estudando uma lógica de forma neutra, né? Mas no caso de Salvador não, a questão do esgoto, né? O esgoto lá, o esgoto a céu aberto. A questão das praias também se encaixa nesse método sistemático, não? Não tem um conflito, a questão da praia não tem conflito. Tem conflito para se encaixar no método. Os sistemáticos são conflitos sociais, né? Conflito de polícia e bandido é conflito, né? Conflito de facções criminosas, conflito de gangues, né? São conflitos sociais. Poderia citar vários outros, é o que me veio na cabeça agora. Estou pegando coisas assim da realidade, né? E a gente vai encaixando aí, mas se vocês tiverem algum exemplo, a gente encaixa aqui, né? Conflitos sociais, conflitos dentro da sociedade. Tranquilo? Fechamos, portanto, 4 métodos específicos. Vou repetir aqui, eu sei que eu sou prolixo, né? Mas eu não vou alongar, não. Pessoal, o objetivo da pesquisa jurídica e o objetivo do emprego desses 6 métodos, 4 ontem e 2 hoje, é fornecer um supedâneo científico, uma base científica para que vocês possam fazer um trabalho científico, seja ele qual for, né? Pesquisa jurídica, monografia, TCC, mestrado, doutorado, especialização. Vocês têm aí 4 métodos. Vocês vão ver metodologia científica, não sei quem é o professor, será que é o Wilson ainda? Não sei o que é. Vocês vão ver metodologia científica, vocês já vão estar por dentro do método, como que a coisa funciona, para que serve e o que é, né? Agora, de forma geral, como é que isso funciona dentro de conceitos gerais? Agora vamos falar de forma geral dos métodos. E o primeiro método, pessoal, olha só, os específicos é para a área jurídica, para a nossa área, pesquisa jurídica. Os gerais vale para qualquer área. Vale para medicina, engenharia, vale para qualquer área. Então essa é a diferença do geral para o específico. Então o geral, ele abrange todas as áreas, né? Todas, né? Todas as áreas. Eu posso utilizar, né, esses 3 métodos. Lembrando que não existem somente 6 métodos específicos e não existem somente 3 métodos gerais, né? Existem centenas, diversos, né, que nós não precisamos aqui falar de todos eles, porque vocês podem fazer um estudo complementar, né, e ampliar aí o conhecimento a respeito dos métodos, ok? Tranquilo, né? Então, métodos gerais, vamos lá. Primeiro método, hipotético dedutivo. Esse aqui eu vou levar um tempinho para falar, porque o dialético, né, ele como ele também é específico, nós já trabalhamos nele, para ser meio que, né, um bis em nível, vou dar uma pincelada rápida no método dialético, né, do ponto de vista geral, e o fenomenológico, que diz o fenômeno, que é parecido com esse aqui, ó, né, mas aí também depois nós vamos falar. Então, hipotético dedutivo. Esse método hipotético dedutivo ele é bem interessante. Por que ele é bem interessante? Porque quem utiliza ele, né, normalmente o Ministério Público, a acusação, né, mas principalmente a polícia, né? O colega saiu, queria que ele ouvisse, mas não vai ter jeito não. Depois eu ligo para ele, sei lá, né? Ver a gravação. O método hipotético. O método hipotético dedutivo, né, ele trabalha hipóteses, né? Ele trabalha pequenas premissas menores para se chegar a uma premissa maior. E nesta premissa maior, deduzir, concluir algo. Assim funciona o método hipotético dedutivo. Trabalha premissas menores, junta premissas menores, diversas premissas menores, chegando a uma premissa maior. Essa premissa maior é a dedução, é a conclusão de tudo aquilo que eu venho somando. Então vamos dar um exemplo, né? É com o exemplo que a gente compreende como é que funciona o método hipotético dedutivo, né? E olha só como é que é interessante isso aí, né? Um rapaz, né? Rapaz aparentando em torno de 20, 25 anos, né? Até de certa forma jovem, né? Próximo de uma grande universidade aqui de Brasília, né? Mais especificamente num local meio que descampado, entre a universidade, né, e um descampado, uma pracinha. Esse jovem está lá, passando, andando, né?
E aí passa um carro, conversa com ele, passa outro carro, conversa com ele, passa outro carro, conversa com ele. Então é um jovem bem relacionado, muitos amigos, né? Em pouco tempo, e eu aqui só verificando de longe. Onde que eu estou? Estou aqui na minha guarnição verificando de longe, né? Aquela guarnição preta, fumada, calor dos gramados, botas e tudo, estou só observando lá esse jovem, né? Esse jovem, o pessoal fala na televisão, né? Estudante, jovem, estudante, jovem, então estou observando esse estudante, esse jovem lá. Passa um, passa dois, passa 10, jovem bem relacionado. Então, doutores e doutores, primeira premissa, número 1, bem relacionado. Eu observo essa premissa, bem relacionado. Mas tem uma coisa que me chamou mais atenção do que isso, e é por isso que eu parei, não foi por causa do relacionamento, foi porque está sol, calor, está quente, e ele utiliza uma jaqueta de couro, e grande, um número maior do que o corpo dele. Premissa número 2, blusa de frio no calor, fora o boné, touca, máscara, óculos, né? Covid tem máscara, tem óculos pretos, touca, qual que é o nome? Viseira, boné, para tudo, né? Vocês compreendem a situação? Número 2, uma premissa. Eu posso julgar? Não. Eu posso condenar? De forma alguma. Eu posso acusar? Não. Levantar suspeita? Jamais. Por quê? Não. Mas, né, são apenas premissas. Então, premissa número 1, bem relacionado. Premissa número 2, uma roupa que não condiz com o ambiente. Eu falo assim, tem uma coisa errada, eu vou ficar aqui, né? Não tenho o que fazer na minha vida, o errado sou eu, vou ficar aqui. Não tenho o que fazer na minha vida e continuo observando ali. E passa-se um tempo, uma terceira premissa, uma premissa de tempo. Esse jovem não sai dali, será que ele não tem o que fazer? Ele não trabalha, não estuda, não tem família, ele continua ali, fica ali por cerca de 1 ou 2 horas. E aí eu começo a me dar uma agonia, eu falo assim, não, vou buscar outros colegas sobre esse jovem, né? Eu dei uma foto dele, é uma pessoa importante, né? Famoso, eu curso de colegas e tal, e aqui na minha guarnição parece uma foto dele, ó, parece que ele é conhecido, parece que ele é um cara chegado aí do meio aí, né? Mas que alguém já ouviu algo sobre ele. Eu tenho uma quarta premissa. Pessoal, notem que no método hipotético do Tiberício que estamos falando de hipóteses, não são hipóteses. A hipótese poderá ser confirmada ou não. E não estamos falando de nada confirmado aqui. Poderei deduzir algo ou não. Por isso que eu falo que esse é o método da polícia na investigação. Então, eu levanto premissas menores. Já levantei 3 premissas agora, e essa última aqui, né, parece que alguém conhece 4 premissas. Bom, agora vamos dar um checkmate dessa história. Mas ainda é premissas, tem 4. Enquanto o negócio, velho, é um barulho, né? Parece um tsunami, é isso? Tsunami? Só faz barulho, né? E vem aquele carro preto, né? Preto, azul e branco, depende do estado. Né? São Paulo é vermelho, preto e branco, aqui em Brasília azul e branco, azul, branco e preto, né? Azul, branco e preto, Rio de Janeiro é azul e branco, depende do estado. Minas parece que é dourado com branco e preto, depende do estado, né? E aí vem aquela guarnição, né, voando. Mas aí isso é interessante. Passa a guarnição, qual que é a minha reação? Nenhuma. Quem não deve não tem. Mas esse cidadão, ele empreende fuga na hora que ele vê a guarnição se aproximando. Ele sai correndo. Quando ele sai correndo, a guarnição para e fala, vamos atrás. Né? Vamos ver o que está acontecendo. Para quem está precisando de uma ajuda. E corre, ele entra por um muro, o cara está dentro da casa dele, a polícia entra dentro. Pode entrar na casa? Não pode. Ou seu irmão, aí não pode. Como é que pode? Não pode. Tem mandado de mandou? Não tem. Não pode, né? Mas existe um negócio na lei. Como é que é o nome? Esqueci. Deu branco agora. Mas a lei eu conheço. Fundada suspeita. Fundada suspeita? Fundada suspeita, né? Fundada suspeita. Tem um nome. Não é flagrante ainda, não tem flagrante, não são só hipóteses, não existe. Gente, jovem, cidadão de bem, tem 5 premissas aí. Qual é a quinta premissa? Eu corro e ele corre. Por que correu? Hã? Não tem flagrante. Flagrante de quê? Nada. Pode ser um artista famoso, ele pode ser uma pessoa famosa que está se protegendo. Ele não quer dar entrevistas, por exemplo. Não tem flagrante.
o João tem flagrante. Pode ser também. Mas nessa que ele empreende fuga como quinta premissa, eu corro atrás, ele não deveria. Aí eu chego e falo assim: peraí, tá correndo e tal, vou conversar aqui, né? E eu não posso entrar na casa dele porque não tenho mandado, porque não tenho flagrante. Se tem flagrante, já era, é um crime, esquece isso aqui. Se confirmar, esquece que aí é crime. Não, esquece o que estamos falando. Estamos falando de um método. E não é um método de bola de cristal, nem de adivinhação, nem de cartas, nem de búzios, nem de tarô, nem de babavanga, nem de mãe de nada. Não é isso. É um método hipotético indutivo, porque nós somos da fé do mito? Não. Falei isso no começo da aula. Sem religião, sem metodologia. Nós somos da ciência. E a ciência busca pelo conhecimento e emprega um método hipotético e dedutivo. Esse é um método da polícia e é um método que parece que funciona. Vamos ver se funciona? Aí chamam o cidadão na conversa, o cidadão se correu e tal. Vamos só fazer uma revista aí, porque vocês fazem fundar no suspeito, eu esqueci o nome do artigo, mas existe, tá? Mas a fundada suspeita, ela só ocorre, ela não ocorre com qualquer pessoa. Só se tem essas premissas anteriores. Eu tive 5 premissas para chegar aqui, ó. Não é olhar. Esse cara eu não gostei de ficar caladinho no revista aí. Isso não pode, jamais. Isso não age assim, né? Mas existiram premissas anteriores, menores, que me levaram a uma premissa maior, e nessa premissa maior eu faço o quê? Um método hipotético, 1, 2, 3, 4, 5 hipóteses, e eu deduzo o quê? Hipotético dedutiva. Aí sim eu me levo a uma fundada suspeita. Só isso, só a fundada suspeita. Pela fundada suspeita, acho que é o 240 do Código de Processo Penal, às vezes 40 do Código Penal, eu vou verificar, às vezes 40, 42 do Código de Processo Penal. Pela fundada suspeita, aí me autoriza, mas eu tiro as premissas pelo método. Me autoriza agora a dar uma revista, conversar calmamente, né? E etc e tal. Aí eu acho uma maganzinha, né? O alface do capiroto. Lá. Aí fala, é meu uso, doutor, né? É meu uso. Eu sou usuário. Eu falo, mas não estou pegando você é usuário. Não, mas é meu. Mas estou vendo que é seu. Está no seu bolso, é seu, lógico. Né? Está no seu bolso, é de outra pessoa. Você podia ter falado isso aí, mas você não falou, agora já era. Né? Você falou que está no teu bolso, é seu, é seu. Eu não estou nervoso, não é meu não. Aí começa assim, ó. Vocês entendem? Mas aí, esse entorpecente me leva a um flagrante, me leva a autorização para fazer a diligência para revistar geral, sem esculacho ainda, por enquanto, né? Por enquanto, porque afinal de contas o cidadão ele é jovem, né? Nessa fundada suspeita, eles metem o pé na casa do cara, derruba a porta, aí chega lá não acha nada. Não pode. Eu estou falando que encontrou um entorpecente com ele já nessa correria aí, né? Aí entra e faz outras diligências, porque agora já está no crime. Aí o crime, o flagrante já me autorizou a outras diligências. Mas vamos esquecer isso aqui então. Boa, eu gosto muito difícil, vamos esquecer isso aqui. Mas eu tenho 5 premissas, né, que me colocaram, que colocou ele no atitude suspeita. Mas essa dele ter corrido, essa aí ficou estranha, né? Essa ficou estranha. E ficou estranho, e aí começa o interrogatório. E aí, né, gentilmente eu pergunto, posso fazer diligências, posso investigar, posso entrar? E aí ele não, só com mandado, começa aquela conversa, ele é advogado, mandado, etc. E ele conhece da lei, o cara de 20 e poucos anos conhece da lei mais do que nós, doutores, que estudam direito, o cara conhece tudo um pouco mais. Tem que ter mandado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que falar com o advogado, falar com não sei o quê. Etc. Só que enquanto eu estou entrevistando ele, meu colega está ali onde ele estava, fazendo o quê? Um buraco assim que eles fazem assim, olhando, passa a picareta e acha um tijolo, 2 quilos, né? Prensado. Não, o cara grita de longe, não é meu não. Como assim você sabe que não é teu? É uma outra premissa. Por uma 6ª premissa, aí vem um flagrante e já era, vai? Né? Mas até então, doutores, né, a polícia não julga, é isso, não julga, não é juiz, não pode julgar, não pode agir com violência e tal, embora seja uma polícia ostensiva de poder e coerção, embora seja isso, não é para agir assim. Conduz para a delegacia, o
delegado vai avaliar todas as premissas que eles vão relatar, que nós falamos aqui no método hipotético, vai relatar as hipóteses que levaram-os a deduzir, né, essa situação de flagrância delitiva. Ele chegou no tijolo, esquece o tijolo, chegou no médico, esquece o tijolo do médico. Vamos fazer uma diligência? Quem não deve, não tem. O cara falou, não deu, pode entrar. Se achar é meu. É engraçado essa frase, eu já vi tanto isso aí. Se achar é meu. O cara quando fala isso, eu falo, eita, aí, o cara é bom, mano. Se achar é meu. É, a polícia entra e não acha. Não acha. Não acha, doutor. Vamos na hipótese do difícil? Não acha. Vamos ver como é que isso vai parar. Eu já vi quantas hipóteses. Deu 5. Falei 5, né? A última é essa que correu. Né? Jovem, parado, no sol, né? Com uma roupa que não condiz com o ambiente. Falamos de tudo isso. Muitos amigos falando disso. Né? Mas aí a última hipótese foi essa de que ele correu. Ele correu, né? E aí ficou suspeito e me autorizou a fundar a suspeita no método hipotético dedutivo, até então está tudo certo dos dois lados. Não tem nada de ilegal nem para quem suspeita, nem para o suspeito. Não tem nada de ilegal. E ele autoriza, se achar dele. E não tem nada. E eu procuro tudo, diligência debaixo da cama, na geladeira, no fogão, tudo, não acho nada, não acho absolutamente nada. Converso com a mãe dele nada, converso com a irmã dele nada, converso com a esposa dele nada. Parece que não tem nada, certo? Tranquilo, desculpa aí e tal, obrigado por você ter franqueado aí a diligência e tal. Mas, né, tem só um detalhezinho nessas quatro, todas as hipóteses, tinha uma passagemzinha sua, né, o tráfico. Sabia que tinha uma passaginha? A gente pesquisou aqui, viu aqui, né? Tem 5 hipóteses, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, estou contando um caso real para vocês, tá? Por isso que eu estou falando que é de tráfico. Né? E tinha uma passagem de tráfico, eu tinha uma passagem, mas eu explico isso aqui, não, isso tem tempo, tá falando tem tempo, não, tem pouco tempo. Eu explico isso aí, pois é e tal, deixa eu falar o seu telefone, você autoriza? Se achar é meu, aí autoriza o telefone. Aí tem lá, né? Tecido fino, esqueci os outros nomes, vários nomes, né? Tecido fino, chá, né? E um nome que eu fiquei curioso que eu aprendi nessa ocorrência, que eu não sabia, porque lá em São Paulo usou outro nome, né? Tinha um tal de relógio, um relógio, falava-se muito do relógio, banana esse relógio, aí eu descobri que o relógio é balança, mas eu não sabia, né? E aí tinha o tecido fino, o chá e o relógio, e aí entrou nessa sexta hipótese, hipotético dedutivo. Está preso em flagrante? Não. O que tem de ilegal? Nada, tem uma passagem, mas eu posso ir fundar a suspeita, ampliar a minha diligência. Vamos lá, DP lá, conversar com o doutor delegado lá, quer te ouvir, né? Tá com saudade de você, já que tu já passou lá, tem essa passagem aqui, vamos lá conversar, e vai lá. Mas, é isso, doutores, né? É isso, não achou nada, não tem nada, provavelmente não dá nada. Mas agora vamos para o caso real, vamos continuar. Achou sim, né? Um velhozinho, ele falou que era usuário, que não era dele e tal. O pessoal revirou lá a região em volta da onde dele, acharam sim um quilo de maconha prensada, e aí não teve jeito de ser o distrito policial. Ele é traficante? Ele falou que não. Ele falou que a droga enterrada não era dele e o que ele tinha no bolso era para uso. Aí a pergunta, é traficante ou é usuário? Fiz a dúvida. Estamos com dúvida. Embora exista, pelo método hipotético, várias hipóteses que me levaram a deduzir que talvez eles tivessem fundado suspeito de tráfico de uso, mas aí a passagem de tráfico mais um entorpecente é apreendido com ele, mas o outro localizado ali na região da UNB, escondido, cavado, eu não lembro se era um quilo e meio, na casa real, não posso falar os nomes, né? Aí acharam. E aí levou, conduziu, o doutor delegado falou, vai ter que ficar, não é para a gente tirar essa dúvida. E quem vai dizer se é ou não é? É o doutor juiz, que vai apresentar um método dialético. É o segundo método, que precisa escrever muito. O doutor juiz vai, né? O delegado vai fazer um relatório desse método hipotético dedutivo, que pelas premissas menores me levaram a deduzir, me levaram a crer que era o tráfico e confirmou? Não sei, mas me parece que indica que sim, pela fundada suspeita, ele vai para responder um processo criminal de acusação de tráfico de
entorpecentes, porque parece que é, pelas hipóteses, né? Pelas premissas menores parece que é, que me levou a ter que era, né? Agora, qual é a tese? Tráfico. O que a defesa fala, ou a defensoria pública? Que não é tráfico. Aqui fala que é tráfico, aqui fala que é um artigo curativo. Aqui que fala que é o 33 da 11.343 de 2006. Aqui na antítese ou antitese, né, diz que não, acha que faltou só a maconha. E o resto que estava lá no mato lá, pode ser de outras pessoas, é lógico que pode, pessoal. Lógico que pode ser de outras pessoas. Pode ser de qualquer pessoa. Pode ser inclusive que ele estava comprando um traficante antes, né? Claro que não condiz com as premissas anteriores. O fato dele ser conhecido, dele, né, ter parado vários carros, né, o fato dele estar ali, né, posando de popstar, não condiz com isso. Mas quem que vai confirmar esta tese de acusação? O promotor arrolando como testemunhas quem? Os policiais. A polícia pode ser testemunha, sim ou não? Pode? Mas o cara que pede a testemunha, é estranho isso aí. Dizem que não, mas pode. Dizem que não pode, mas pode. Dizem que a polícia que prende tem interesse em manter a prisão. Mas ele, antes de polícia, foi funcionário público, né? Tem compromisso com a verdade e ele tem interesse. Mas a prisão, o que a lei fala? A lei fala 202. Todos, está lá, bem grande, todos podem ser testemunhas. Aí tem as exceções, lógico, né? Claro que se houver uma suspeita, uma rivalidade entre policial e testemunha, houve uma briga, houve vias de fato, isso pode talvez invalidar ou comprometer o testemunho. Mas todos podem, então a polícia fala, não, eu fui lá, prendi, eu vi a droga, como que não pode? Pode, lógico que pode, é evidente que pode. Mas, detalhe pessoal, não é isso que não é afundar a suspeita, não é nada disso, nem é o flagrante. O que confirma tudo isso é o que deixa ser o objetivo da nossa aula aqui, o que é? Não é nem aula de penal, aqui é aula de pesquisa jurídica, essa é a nossa matéria. Qual é o foco aqui? A sustentação do argumento pela religião? Não. Pela mitologia? Não. Pela ciência. E qual é o método que eu emprego para sustentar os meus argumentos? O método hipotético dedutivo, esse brilhante método de premissas, que fala muito disso aí, Júlio Fabrini Mirabete. Júlio Fabrini Mirabete, no seu livro de processo penal de Júlio Fabrini Mirabete, ele é que ensina esse método hipotético dedutivo, dá um exemplo parecido com o meu é real, o meu não é, né? Ele dá um exemplo parecido com o meu, e aí explica essa questão, né, de um conjunto de premissas menores que me levam a uma premissa maior. Eu achei interessante a questão do celular. O celular tinha falando de balança, tecido fino, tecido grosso, chá, ervas, etc. Tudo isso tinha negociado por uns preços assim bem redondinhos, 50, 75, e se negociava tudo em gramas, né? E chamou muita atenção a questão da balança não, do relógio, que eu não sabia o que era um relógio, porque eles falavam da negociação, mas a negociação estava pendente por conta de um relógio. Aí tinha uma negociação grande que tinha que ter um relógio grande e uma negociação pequena que tinha que ter um relógio pequeno. Eu falei, que banana de relógio é esse, né? Fiquei pensando, o relógio é uma balança. Aí eu aprendi o que era uma balança, o que é o relógio, a gíria, né? Até isso eu não sabia. Mas são hipóteses que podem ser confirmadas ou não. Tem uma prova concreta no caso, só no método dedutivo. Sem a prova concreta. Se a prova concreta, é como eu falei, se não tivesse a matéria de maconha nem o entorpecente maior, ele ainda poderia ser conduzido da mesma maneira com todas as hipóteses anteriores. Pelas premissas menores ele seria conduzido, mas na condução ia ser só uma mera averiguação. Qual averiguação? De antecedente, passagem, se existe mandado de prisão em aberto ou não, e outras questões mais, né? E aí a gente sabe, né, pessoal? Não tem esse negócio como tinha antigamente, né? Leva pro porão, vira de cabeça para baixo, a roupa e dá um choque no menino. Não tem mais isso, né? Daí tem umas briguinhas, umas rixas, uns tapinhas. Claro que não. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente pega hipotético, dedutivo, premissas menores que levam a dedução de algo maior, que levam para conversar.
e desta conversa pode sair algo ou não. E se não tem nada, libera, e acabou, e não tem conversa. Mas aqui no caso que eu falei, achou só uma bagana de maconha com ele não soube explicar, mais as anotações, aí ficou. Porque só por isso aqui também não fica preso, mas achou mais, né, uma quantia maior. Agora, se não achasse a quantia maior, toda essa movimentação, o delegado podia falar, não tem nada a ver com quantidade não, você está anotando isso aqui, mas tudo isso aqui leva a nós a deduzirmos, hipotético e deduzirmos que você vai ficar para se explicar para o doutor juiz aí, não pelo 28 da Lei 11.343 de 2006, mas pelo 33 que é tráfico. Ah, doutor, mas eu não estou traficando, isso aí você vai me prejudicar, você está... O delegado que está prejudicando, cara, né? Você está prejudicando e tal, esses caras aí são meus inimigos. No caso, ele pode trabalhar na lei de defesa em cima dessa tese também, né? No caso. Porque ele só tem um cigarro de maconha, então o cara é usuário, pô. Não foi nada. Mesmo encontrando outro tipo de maconha lá no terreno da UIB, a defesa, o advogado ou a defensoria vai trabalhar essa tese do uso, se é assim que a gente fala, não é uso. E essa foi a tese, inclusive, né? De uso de usuário, tese de usuário, de uso entorpecente, porque, embora tenha localizado na rua, se localizou na rua, não é dele, não estava com ele, está localizado na rua, é da rua, não é dele. Aí, primeira premissa menor para a defesa. Vamos lá agora, por exemplo, localizou na rua, não é meu. Eu corri porque eu estava com a maconha, eu estava errado, eu corri. Segunda premissa, ó, a defesa se formando aí, ó. Na rua eu corri, porque realmente, né? Eu estava com maconha, eu corri, estou errado, eu corri. Mas, terceiro, eu sou usuário, não sou traficante. Prova que eu sou traficante. Quero ver se provar comércio, traficante e tal. Ó, já tenho 3 premissas menores de defesa. Oi. E o dinheiro trocado no bolso? Sou vendedor de barulho. Não, parece que não achou dinheiro, não. Achou, mas foi coisa irrelevante, não foi nem considerado, não, né? Dinheiro trocado com condena também, né? Celular. Então, mas aí eu estou fazendo conta aqui. Especificamente, eu estou fazendo a conta aqui. Se fosse um jogo de futebol ou se fosse uma matemática, em termos de premissa, né? Até aqui eu falei 6, né? 6. Tirando os flagrantes, tá? Só as premissas. Método hipotético dedutivo. Vamos usar até o método. Se fosse por premissa, se fosse por número, eu dou 6 de acusação, para defesa eu só achei 3. 6 dá 3. Comprei, 3. Né? O que mais? Mas ainda tem um flagrante, então eu posso dizer que foi 7. Né? Posso dizer que foi 7. Não foi 7 a 1, mas foi 7 a 3. Ele trabalha com a prova e contra a prova, no caso, né? Puxa, botar na balança. O juiz, ele busca, o juiz do processo civil, ele verifica a forma, né? Princípio da verdade formal, mas a forma vai me dizer, vai falar de um laudo de entorpecência, vai falar de uma quantia e vai falar de provas visíveis, concretas, no civil, mas não é civil, a gente está falando de penal, e penal a verdade é real, porque eu preciso considerar a questão da liberdade que está em jogo, que é mais importante que tudo. Tem bem mais valioso que a liberdade? Não tem. As pessoas dão tudo para ter liberdade, dá casa, dá patrimônio, dá tudo para ter a liberdade. Vou falar uma coisa aqui que não pode, né? Compra, vende, faz, denuncia para ter a liberdade, porque a liberdade é mais importante que tudo. Aí no processo penal vem a verdade real. João, você é 244, esse fundado suspeito aí, 244. Obrigado. Eu sempre esqueço. Fundada suspeita, artigo 244 do Código de Processo Penal. Por que processo penal e não Código Penal? O Código Penal é o direito material, são os crimes. Aqui é como se processa, como se agiliza, como se age no processo penal. A fundada suspeita. E por que eu falo de fundada suspeita? Porque o cara está lá de bonezinho, touca, máscara, ninja, está de máscara, touca, boné, todo, né? Cheio de tatuagem e entra no banco. E aí, pessoal? Mas ele entra na época da Covid. Tá tudo certo? Foi que ele Deus entrar no banco de máscara e não assaltar o banco. Covid. Tem fundada suspeita? Não. Primeiro que ele pode andar do jeito que ele quiser, né? Senão estaria sendo preconceituoso. Isso aí não é admissível na nossa sociedade, né? Lembrando que não é evolução, é revolução. Lembrando que é uso de costumes e tudo é tranquilo, né?
Então, mas para chegar na fundada suspeita, eu utilizei um método. Não é religião, nem é mitologia, e nem é preconceito, nem é teoria das aparências, né? Não é porque ele é japonês, ou porque ele é negro, ou porque ele é branco, ou porque ele é pardo, ou porque ele usa uma capa tatuada, um palhaço. Nada disso, nada disso. Eu não posso utilizar disso isoladamente. Isoladamente não, mas eu vou utilizar disso sim, como uma premissa menor. Uma. Aí eu somo uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis. Opa, pera, 6? Não, tem uma coisa errada. Esse conjunto de hipóteses me leva a deduzir, me leva a crer que algo de errado não está certo. Vamos verificar agora de perto. Quando eu me aproximo, o jovem corre mais que o Bolt. E aí a gente averigua, aí era só um flagrante de uso e tal, né? É isso. Dúvida? Tranquilo? Então, assim, o método coletivo vai falar ao método dialético. Excelente para a gente fechar essa questão, né? Acho que, pessoal, precisa até levar direto, tranquilo? Né? 9 horas, né? A gente faz intervalo agora, porque aí fecha com o dialético, fala do fenomenológico e a gente mata essa questão. Porque o dialético é mais uma repetição de ontem, né? Então, olha só, fechando essa questão aqui, vou parar na delegacia. Vocês vão estar lembrando, vou repetir para fechar a questão da fundada suspeita, 244 do Código Penal. Muita gente fala assim, mas a polícia não pode agir assim, não pode agir assado, não pode fazer isso, não pode. Isso é ilegal, tem que ter um mandado de mando, de ordem judicial, tem que ter um mandado judicial. Por isso não pode agir assim. Pessoal, como que não pode? É legal suspeitar, mas não qualquer suspeita. Suspeita baseada na religião? Não. Por isso que eu falei isso no começo da aula. É chato, né? Porque eu falei, mas agora está se encaixando. Na religião? Não. Na mitologia? Não. Na ciência, método hipotético dedutivo, um conjunto de premissas me levou a uma fundada suspeita. Aí quando chega na delegacia, o jovem chega chorando, chama o doutor delegado do trânsito, fui agredido, foi batido, escorraçado com o indivíduo, de forma ilegal, invadindo minha casa, sem mandado, jovem chorando. O doutor delegado fala, peraí, o que aconteceu? Aí ele conta, chama o policial, sabe o que aconteceu? O policial não vai contar uma historinha, ele vai explicar o método utilizado. Chegamos, doutor, em guarnição, sol de rachar, todo mundo lá na viatura. Hã? Não, delegacia é aqui. Aqui é fórum. Aqui é fórum. Porque o método dialético é posterior a todo o procedimento investigatório. Todo o procedimento hipotético dedutivo é o procedimento de investigação, é dentro da delegacia. Fechou o relatório policial, prendeu, agora vamos às defesas. Acusação, tese, defesa, antítese e a síntese. Quem faz a síntese de tudo isso? Verificando as premissas menores da acusação e as premissas da defesa. E quais são as premissas da acusação? Jovem, no sol, jaqueta de couro, muito bem relacionado, empreendeu fuga ao averiguar a guarnição. Nós abordamos, surpreendemos com pequena quantidade de entorpecentes que ele dizia que era para uso. Ao verificar a situação, verificamos que ele tem uma passagem, a passagem é de tráfico, né? Conduzimos para a delegacia, fez um relatório, ficou preso. Tem aí 5 premissas. Vamos falar da 6 e da 7? Acho que também o dinheiro de maconha não é que ele é dele. Se não está com ele, realmente não é dele. Estava no dele, é largado lá, acharam na roupa, perdeu e acharam, a droga que eu tenho. Não é, mas vamos juntar, né? Prendeu tudo junto, vamos botar junto no pacote só, deixa para ver quem vai decidir isso aí. O delegado fala, realmente, não está com ele, não é dele. Mas vamos juntar, né? Deixa para o juiz decidir. Na acusação, que manda para o Ministério Público, o Ministério Público falou, opa, pera, pegou isso aqui junto, no terreno na frente da casa dele. Aí o promotor fala assim, excelência, dá para máxima venda, né? E parece ser um caso de uso, né? Mas na frente da faculdade, da Universidade de Brasília, ainda tem agravante de vender na porta da escola. E me parece que, embora ele diga que não é dele, ele não apresentou uma tese contrária, não contestou, só disse que não é dele, não apresentou uma outra hipótese, etc e tal, e me parece que isso não vai aparecer. Eu acho que é tráfico.
Por quê? Não porque encontrou perto dele e ele fala que não é dele, mas porque ele já tem uma passagem anterior de tráfico. Tudo me leva a crer que é dele, e por causa dos outros elementos. Porque ele vai correr só por causa de uma maconha, sendo que hoje na nossa sociedade não é ser evoluído, nem ser retrógrado por usar droga. É só a questão de costumes. Nós falamos isso semana passada, evolução é revolução. Nem é revolução, nem é evolução. É um costume que faz. Teve um aluno que falou isso aqui ontem, acho que foi o Pedro que não está aqui não, foi ele que faltou, né? Ele ainda falou assim, não, mas eu estou falando. Desculpa, eu que eu uso óculos, o óculos está na mesa, eu Aí eu falei assim, então o que acontece assim? Né? A dimensão da mentalidade, né, que eu falei, isso é um termo que eu uso da história. Exatamente, mas tu falou mais uma coisa que eu achei interessante, né? Porque eu ainda falei assim, mas eu sou de uma época que o cara ficou preso 6 meses no Lobão por causa de maconha, de uso de maconha. E foi o uso mesmo, não foi tráfico. Tá fácil de entender isso. Eu vou dar um outro exemplo depois da mídia, vocês vão achar interessante, né? Só que o cara foi absolvido com muita quantidade de droga, da mídia. Ao contrário desse aqui, o cara foi absolvido, esse foi condenado. Aí o que acontece? A questão do preso. Quando eu falei do Lobão que foi preso com uma bagagem de maconha, ele falou assim, mas só isso? Evolução é revolução. Nem evolução, nem revolução. Novos tempos. Ele que não viveu lá o tempo passado, ele falou, olha, só isso. Não consegue entender o que era na época anterior. Nem evolução, nem revolução. Não entenda dessa maneira. Não é que não consegue entender, é que não. Você não vai entender, não. Na época, podia ser o que for, era cana, tratado igual traficante. Por isso que não dá para entender. Se você for analisar Por isso que não dá para entender. Uma pena muito dura. Não dá para entender porque realmente era outra realidade. Era outra realidade. Hoje, quando vai para a delegacia, o usuário, se ele realmente for um usuário que o policial sabe, principalmente o policial mais experiente, o cara dá risada. Ele dá iriri. Então, assim, infelizmente, literalmente dá risada. Literalmente, né? Chega a ser desrespeitoso com a autoridade, né? Então é isso, né? Nesse sentido. Então, aí a segunda tese, né? O segundo método geral, quando vai para o fórum, chegando no fórum, olha como é que funciona. Aí já não é mais isso aqui, né? Porque eu já cheguei nisso aqui, já deduzi que é um tráfico de entorpecentes e já mandei ele para a cadeia. Eu só não condenei ele, quem vai condenar o juiz. E porque o método agora realmente é outro. Qual é o método agora? O método dialético, o método das contradições, o método por excelência dos juristas, o nosso método, né, de juristas que dirá que né, a tese é tráfico de entorpecentes, a antítese não é tráfico, é uso, não é? E a síntese da tese e da antítese, observando lá as hipóteses anteriores, né, 6 hipóteses flagrantes, né? E a defesa, 3 hipóteses. Quais eram as hipóteses da defesa? O usuário, número 1. Número 2, não estava comigo, não é minha, é de outro. E número 3, eu esqueci qual era o 3, mas eram 3 hipóteses de defesa. 7-3, o juiz analisa, faz, né, um sopesar da tese e da antítese, e ele funde a tese e a antítese fazendo um relatório. Verifiquem a tese que aconteceu assim, aí conta toda a história. O juiz conta toda a história, dizendo que compreendeu. E conta toda a defesa, dizendo que compreendeu. E ele faz uma síntese de ambos, dizendo, entendo eu que, analisando a tese e a antítese, já que sai, principalmente ele já foi condenado, e inclusive a hipótese anterior de condenação é semelhante a essa, até o entorpecente é o mesmo, inclusive a quantidade é parecida, né? E agora ele é surpreendido novamente numa situação, e agora em flagrante, embora tenha sido só como usuário, mas muito próximo da residência dele, entendo que ele estava na atividade mercantil. Mas só isso não é suficiente para a condenação. O juiz fala, não é suficiente para a condenação. Mas verifico agora que no laudo de descrição de conversas no aparelho celular, telefone número tal, com número tal, com pessoa tal, a fala tal, aí escreve a fala, né? Uma negociaçãozinha de um chá, aí depois uma negociação de um tecido fino, aí depois vem a história de que não dava para mandar o chá, porque
o relógio era pequeno, tinha que ser um relógio grande. Aí falou, o que é aquilo? Que relógio é esse? Não sabia o que era relógio. Aí depois que eu descobri que o relógio era balança. Né? E aí é isso, né? Tinha que ter uma balança grande para pesar a maconha dele, né? Que não era no celular dele, tudo em código. Então esta premissa menor não leva a condenação, mas ela foi somada com os antecedentes, com o que pegou com ele, com o que pegou na ordem dele, com todo o conjunto, e aí eu sintetizo na sentença, porque a ação é o conjunto de atos que me levará a uma sentença. E o Estado juiz, aquele que diz o direito, né, ele diz o direito como? Né? Através do método dialético, das contradições. Tese de acusação, antitese de defesa, síntese, sentença, tese, antítese, síntese, método dialético, que nós falamos ontem, e agora revisando, reprisando, encaixando aqui nessa questão. E ponto final para esses dois métodos, né? E este exemplo. Método fenomenológico. Como é que funciona o fenomenológico? O fenomenológico, né, como o nome diz, uma lógica. Quando eu falo de lógica, eu penso em um estudo, eu penso em algo lógico, eu penso em algo preciso. Mas essa lógica, ela verifica um fenômeno. Qual fenômeno? Vamos falar do fenômeno, não é? Vamos falar do método fenomenológico. Podia até utilizar o mesmo exemplo, mas primeiro eu vou dar um conceitozinho clássico de método fenomenológico, e a gente pode até voltar para o mesmo exemplo, embora eu acho que não se encaixe muito, né? Mas o método fenomenológico ele é apresentado por um cientista, né? E ele fala que o método fenomenológico trata daqueles aspectos que são essenciais ao fenômeno. O método fenomenológico trata de aspectos essenciais ao fenômeno. Primeiro ponto é isso, né? Quando eu falo de aspectos essenciais ao fenômeno, o que não está no fenômeno ou o que é superficial ao fenômeno, eu desprezo, né? Então vamos falar depois o que é o fenômeno, né? E continuando o conceito, né? Então eu vou repetir aqui. Então trata de aspectos que são essenciais ao fenômeno, vírgula, aspirando a apreendê-los, né? Aspirando a apreendê-los nos seus momentos fundamentais. Aspirando a apreendê-los nos seus momentos fundamentais. Trata-se de método. Vamos lá, né? Qual a parte? Qual? Trata-se de método. Tá, trata-se de um método, né, não, mas acho que não, eu falei o seguinte, que o método fenomenológico, né, ele trata de aspectos que são essenciais ao fenômeno, foi isso que eu falei, né, trata de aspectos que são essenciais ao fenômeno, vírgula, aspirando a aprendê-los nos seus momentos fundamentais, através da intuição. Eu vou repetir, tá? Eu falo rápido, né? E aí eu esqueço que às vezes nem sempre dá para acompanhar com a escrita, né? Então, o método fenomenológico trata daqueles aspectos que são essenciais ao fenômeno, aspirando a aprendê-los nos seus momentos fundamentais, através da intuição. A questão do fenomenológico, né? Ele despreza a técnica, ele despreza a técnica, ele despreza as leis, ele despreza questões, aspectos técnicos mesmo, né? Se eu tenho um laudo que diz que é maconha, ele despreza a questão do laudo. Não quero saber de laudo. Fenomenológico. Esse método fenomenológico. Eu vou contar uma história de droga que não era droga, já, né? O cara falou que era açúcar, ele disse que era açúcar, porque ele guardava cocaína junto com açúcar. Mas não era açúcar, era cocaína. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, vem cá, era açúcar? Eu fiquei na dúvida. Aí quando eu fiquei na dúvida, eu falei, o juiz vai ficar na dúvida também. Você falou isso na delegacia? Ele falou, falei. Eu falei, engraçado, não
por que eu fiquei nessa dúvida? Era açúcar ou era cocaína? Ele falou, não, doutor, era açúcar. Eu falei, não, era açúcar, era cocaína. Você tá brincando? Não, é que eu guardava junto, tinha os dois. Aí eu falei, vou mandar fazer um laudo. Aí ele falou, como assim? Vou mandar fazer um laudo. Vocês entenderam? Tinha os dois, vou mandar fazer um laudo. Cara, no laudo só pegaram o açúcar. O pessoal só saiu o açúcar. Ele foi absorvido, porque a cocaína não saiu no laudo, mas tinha, estava misturado, né? Mas tinha. Não sei como é que fizeram, se foi com aquele reagente azul, se pegaram só uma parte e a outra parte não pegaram. Açúcar refinado, né? É muito fininho o açúcar. E a cocaína do cara, não sei porque na época, e no local lá em São Paulo, né? Daquele hoje que o pessoal vende comprimido amassado, fica um negócio fininho, né? A droga antigamente era mais grosseira, mais parecida com açúcar mesmo. E aí, na hora do laudo, eu fiquei com esse negócio, eu fiquei na dúvida, porque o vagabundo media dando. Eu falei, caramba, é ou não é? Não é? Eu falei, vou pedir um laudo para experimentar. E no laudo deu açúcar, ele foi absorvido. Depois ele me falou que era, eu fiquei igual no filme lá do... Tem um filme que fala isso aí com o advogado com um cara de trouxa no final, que todo mundo engana o advogado, né? Ele fica um cara de trouxa e eu fiquei com aquela cara lá, eu falei, caramba, mas tudo bem, né? Bom, fenomenológico, né? Ele despreza essa questão da técnica, da lei, dos laudos, né? Ele só observa o fenômeno. Tem uma acusação de drogas? Tem. Qual é a acusação? De que é tráfico. É uma acusação essa. Aí verifica esses elementos, parece até que hipotético e dedutivo, mas também não leva em consideração essas questões de premissas, nada disso, né? O fenomenológico seria como dizer assim, ó, é de dia porque estamos durante a luz do sol. Ah, mas no horário de verão o sol vai até 6h30, 7 horas. Ah, não interessa que é 7 horas. Estamos durante o dia porque eu estou vendo o sol. Eu observo o fenômeno. Compreenderam? É meio filosófico, né, falar disso aí, né? Mas é isso, né? Olha só, do ponto de vista técnico, dia não é até as 18 horas, 18h01, aí começa a noite. É isso, tecnicamente falando é isso, mas o fenomenológico não se atém a essa questão, ele despreza a técnica, ele ignora a técnica, e ele fala, não, é isso não, tem sol, como assim? É dia, mas 7h20 tem sol, é dia, 7h20 da noite, 19h20, fenomenológico, ele observa o fenômeno, ele explica a realidade por meio dos fenômenos, ele deduz a realidade, deduz a verdade baseado no fenômeno. Ele observa o fenômeno e fala, é dia, são 19 horas, mas é dia, porque estou vendo a luz do sol. Esse exemplo é bom, esse é o melhor, é o fenomenológico, é isso, né? Professor, como é que eu vou usar isso na minha prática, na realidade, né? Vai haver pesquisas jurídicas ou pesquisas gerais, já que são métodos gerais, que pode ser que requeira esse tipo de método, né? Requeira esse tipo de método. E aí haverá o momento da empregabilidade desse método. É um método antigo, muito antigo, né? Visa estes dados, né, observáveis, né? Parecido com o método empírico, né, o método da experiência, parecido com o método empírico da experiência, o fenomenológico, né, porque ele visa o fenômeno, ele visa o sentir, né, ele vê a questão, ele é intuitivo, esse método é intuitivo, né, então, não adianta você me falar que no teu relógio está marcando 19 horas e 20 minutos, o teu relógio tem máquina suíça, é bom, né, é um relógio caro, não adianta você me falar isso. Estou vendo o sol aqui, é dia, como é que é noite? Nada de noite, é dia. Eu estou vendo a luz do dia, é dia. Esse é o fenômeno, esse é o método fenomenológico, tá? Então, doutores e doutores, para finalizar, para fechar, né? Nós apresentamos na aula passada o que é a pesquisa científica, o que é a pesquisa jurídica, a monografia, TCC, né? Falamos de mestrado, doutorado, especialização, falamos do objetivo da matéria, que é nos dar base para a argumentação, para argumentar, né? para o saber, a busca do saber. Falamos que a pesquisa é a busca de nós obtermos uma realidade, de obtermos um conhecimento, e tudo que nós estamos falando aqui é para embasar trabalhos científicos. Na aula de hoje eu falo das diferenças entre religião, mitologia e ciência. Desprezamos a mitologia e a religião, podemos utilizá-la por questões históricas e até de cultura.
mas para embasamento técnico, científico, que convence, é ciência, né? Ciência convence, as outras não convencem, né? O credo não convence, mas a ciência convence. E a ciência utiliza esses métodos, e falamos de 4 métodos específicos ontem, né? Empírico, estruturalista, dialético e funcionalista. Complementamos com mais 2 métodos hoje, o positivista e o sistemático, e os métodos gerais. Esses 3 de hoje são os métodos por excelência. Eles são gerais, mas dentro do direito, o hipotético dedutivo é a base do penal. O pessoal adora estudar isso daí, né? No livro de Júlio Fabrini Mirabete, né, Processo Penal, ele fala muito disso aqui. Em um dos livros dele, número 1, Manual de Direito Penal, fala disso, e no livro de Processo Penal também fala disso. É muito interessante a análise que ele faz dessa questão, desse método. Ele fala desse método. Eu chamo na minha aula de um método policial, de investigação, né, de investigatório. Eu chamo aqui, né? Para ficar fácil, eu dou esse exemplo que eu acabei de dar. Eu dava um outro exemplo parecido, mas depois que eu peguei esse casinho, eu começo a dar esse exemplo que eu acho que encaixou melhor, né? E traz diversas vertentes. Quando vai para o judiciário, como nós falamos ontem, o método por excelência dos juristas é o dialético, da contradição, das teses. E a síntese é a sentença, é o juiz falando direito, dialético. E o fenomenológico, que não tem a ver com os outros 2, ele é mais antigo até, ele é menos técnico do que esses 2. Ele despreza a técnica, na verdade. Né? Ele trabalha algo mais intuitivo, mais visível, não é errado, mas ele despreza uma técnica, um laudo, uma matemática, mas não é errado falar que estou vendo a luz do dia, estou vendo a luz do sol, portanto é dia. Então observa um fenômeno através de uma lógica, eu digo que hoje é dia, que agora é dia e não é noite, né? Observando um fenômeno. E estou usando esse fenômeno natural e esse exemplo para explicar o método fenomenológico. Lembrando que os métodos gerais se aplicam a todas as áreas, enquanto que os anteriores são mais específicos, mais voltados para determinadas áreas. E no nosso caso, especificamente, né, a questão aqui é o direito. Na aula de amanhã, vamos fazer divisões do que é pesquisa, tá? Eu vou sair dos métodos, vou sair dos conceitos e vamos dividir o que é pesquisa e aí vamos começar a trabalhar alguma coisa prática, né? Quinta e sexta, é isso. Tem bastante conteúdo ainda, pois não? Aquele método ali,